Olá a todos, bem-vindos então para a segunda parte da aula. Vamos resolver aqui o exercício 4 da ficha que eu deixei no meu site, aqui no Recursos para Matemática. Diz o seguinte: sejam f, g e h três funções, tais que a função f tem domínio R, o f de 2 é 4 e a derivada no ponto 2 é 2. A função g tem domínio menos 2 a mais infinito e é definida por isto que aqui está. A função h tem domínio menos infinito, menos 2 a mais infinito, exceto de 0, e é definida por f, de x, f sobre g de x, ou seja, f de x sobre g de x. Isto que está aqui é a mesma coisa que ter f de x sobre g de x. Este exceto de 0 refere-se aqui ao zero desta função aqui, ela vale 0 em 0. Bom, a primeira pergunta pede para determinar, por definição, é importante que vocês leiam isto, por definição, se derivarem e substituírem o x por 1 na derivada e se obtiverem o valor da derivada tem 0, não é? Tem que respeitar o que está escrito no enunciado. Eu chamo esta atenção porque isto é muito recorrente. Vários alunos não leem ou acham que podem, mesmo que seja por definição, podem derivar e substituir. Não façam isso, isso dá logo cotação 0 também. Nem tentem. Portanto, por definição, será então a derivada da função g no ponto 1 é o limite, quando o x tende para 1, de g de x menos g de 1. Este será talvez o único limite a sério que eu vou calcular aqui hoje. Não é? O resto são tudo coisas como nós fizemos na primeira parte da aula. Sobre x menos 1. Bom, o que é isto? Será então o limite, quando o x tende para 1, de x raiz de x mais 2 menos, ora, o g de 1 é então 1 vezes raiz de 1 mais 2, raiz de 3, portanto aqui vem raiz de 3, sobre x menos 1. Bom, substituindo, não é? Ora, 1 mais 2 dá 3, portanto aqui fica raiz de 3, vezes 1 dá raiz de 3 menos raiz de 3 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Temos aqui um limite, uma interminação 0 sobre 0. Está mesmo a pedir, não é? Conjugado. Vou aqui aplicar o conjugado deste. Então, vou pegar nesta expressão, vou meter lá aqui, e vou então multiplicar e dividir pelo conjugado. Isto fica, vou só aumentar aqui um bocadinho este traço de fração, e aqui vou meter então o conjugado deste, que é x, raiz de x mais 2, menos raiz de 3, sobre a mesma coisa, x, raiz de x mais 2, menos raiz de 3. Ora bem, este que está aqui em cima, não é? É um caso notável, é uma diferença de quadrados, portanto vou meter aqui mais aqui para não confundir com aquele, x raiz de x mais 2, tudo ao quadrado, menos raiz de 3 tudo ao quadrado, que dá, cuidado aqui que isto é o quadrado deste, que é x, vezes o quadrado deste, certo? Menos, aqui estes vão cancelar, isto fica menos 3. Este aqui também vai cancelar, não é? E portanto isto vai ficar quadrado aqui assim. Só uma dúvida, não era mais raiz de 3, tanto em baixo como em cima? Ah, sim, eu já mudo. Aqui mais. Obrigado. Acho que foi o André, parece-me a voz dele. E portanto isto fica, este vezes este, portanto fica x ao cubo. Cuidado aqui que é x ao quadrado, eu meti ali x, mas é x ao quadrado. Mais 2x quadrado menos 3. Bom, e portanto o que nós temos aqui é então o limite quando x tende para 1 de x menos 1, x raiz de x mais 2, mais raiz de 3, sobre x ao cubo, mais 2x quadrado, menos 3. Ok, bom.
E o que é que nós temos aqui? Temos, então, se eu for a substituir, isto volta a dar, aqui dá 0, não é? Se forem a substituir, 1 ao cubo dá 1, 2 ao quadrado dá 1, 1 mais 2 dá 2, 2 menos 3 dá 0. Eu fui aqui à confiança. Eu já sabia que dava 0, mas convém substituir. Aqui, a mesma coisa, 1 menos 1 dá 0, e aqui, se quiserem, vai dar 2 raiz de 3, portanto isto vai dar 0 sobre 0. Portanto, o que nós descobrimos aqui é que isto dá 0 sobre 0, eu vou ter que fatorizar isto. E, portanto, como é que eu vou fatorizar? A regra de Ruffini. É a nossa melhor amiga neste tipo de coisas. É a minha opinião, claro. Esta é a minha opinião. Portanto, este aqui, o que é que nós vamos meter aqui? Vamos meter, então, 1, 2, não é? Que é o coeficiente do x ao cubo, o x ao quadrado, o do x o coeficiente do 1 é x, o coeficiente do x ao quadrado é 2, o do x é 0, não há termo em x, menos 3 e ali 1. Então ali baixa dá 1, este vem para aqui dá 1, 1 vezes 1 dá 1, vem para aqui, somando estes dois dá 3, 1 vezes 3 dá 3, 0 mais 3 dá 3, 1 vezes 3 dá 3 e aqui menos 3 mais 3 dá 0. Portanto, era o que nós queríamos chegar a 0. Ou seja, este polinómio que aqui está, x ao cubo mais 2x quadrado menos 3 é x menos 1, x quadrado mais 3x mais 3. E, portanto, este limite que aqui está pode ser escrito como, este aqui não me interessa, é isto assim. Ok. Certo? Vou substituir este por este. Este cancela, não é? E agora vou substituir. Ao substituir, isto dá, então, 1 ao quadrado, 3 vezes 1 mais 3. Aqui fica 1 raiz de 1 mais 2 mais raiz de 3. Em cima dá 7 e em baixo dá 2 raiz de 3. Se quiserem, podem racionalizar. Se não quiserem, podem deixar assim. Eu vou racionalizar, mas é só porque me apetece, está bem? Portanto, vou multiplicar em cima e em baixo por raiz de 3, se quiserem. Portanto, vai ficar 7 raiz de 3 sobre 6. Bom, a primeira parte está feita. A segunda parte pedia a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de G no ponto de abscissão 1. Pronto, eu aqui, se foi só para ter um exercício deste tipo, porque até nem dá umas contas muito simpáticas, acho eu, que não fiz, não o resolvi na totalidade, mas se eu chamar seja T a reta tangente, eu faço sempre isto assim, começo por dizer que T é reta tangente, T ou R, essa ou outra coisa qualquer, reta tangente ao gráfico de F, de G neste caso, em x igual a 1, portanto, se é a reta tangente, o declive desta reta é a derivada de G no ponto 1, que nós já sabemos que é 7 raiz de 3 sobre 6, nós já calculamos, portanto, esta reta de certeza que vai ter equação do tipo y igual a 7 raiz de 3 sobre 6, x mais b. E agora nós sabemos que o ponto de tangência é, então, o ponto de coordenadas 1 G de 1, não é este que nós vamos usar para achar o B, que neste caso é 1 raiz de 3. E este ponto pertence à reta T. Se pertence à reta T, nós vamos substituir para determinar, então, o B. Portanto, substituindo, isto fica raiz de 3 igual a 7 raiz de 3 sextos, mais vezes 1, não é? Mais B, que fica. Vou passar para aquele lado, não é? Raiz de 3 menos 7 raiz de 3 sobre 6, igual a B. E reduzindo aqui ao mesmo denominador, aqui multiplicando por 6, 6 raiz de 3 menos 7 raiz de 3, até dá uns números bonitos. Bonitos, entre aspas, não é? Isso agora a beleza depende dos olhos de quem vê. Portanto, isto menos raiz de 3 sextos. Portanto, a equação reduzida da reta tangente ao gráfico desta função G no ponto de abscissão 1 é
y igual a 7 raiz de 3 sobre 6, x menos raiz de 3 sextos. Portanto, está feito. Eu só quis ter aqui um exercício deste tipo só para... Vocês já devem ter feito isto milhares de vezes, é uma coisa que se pede sempre, está bem? Vou aqui meter aqui. Temos aqui, então, o exercício 4.1 resolvido. Vamos avançar, então, para o 4.2. Penso que este ficou percebido. 4.2 pede para estudar a função G quanto à monotonia e à existência de extremos relativos. É um exercício standard. É derivar, achar zeros, fazer o quadro de sinal. Este exercício parece muitas vezes em exame, não com este tipo de funções, mas com as tais funções exponenciais e com logaritmos, mas nunca se sabe, não é? Estas coisas. Pode haver um ano que alguém se lembre de meter uma coisa destas. Mas o importante aqui é saber a base e depois a partir daqui tudo o que vier a seguir para funções exponenciais e para funções logarítmicas, derivadas, assíntotas, continuidade, esse tipo de coisas, o teorema de Bolzano é exatamente igual àquilo que nós fizemos para este tipo de funções. Temos é que aplicar as regras próprias de cada tipo de cada um desses tipos de funções. Tá bem? Então, aqui no 4.2 pede para estudar então a monotonia. Vou derivar. Certo? Vou derivar. E vou usar aqui, o que nós temos ali é, a primeira coisa a fazer é derivar a função Q. Certo? E a linha de x é a derivada disto. Tem aqui um produto, tem de usar a regra do produto. Portanto, é a derivada de x vezes raiz de x mais 2, mais o primeiro, x, vezes a derivada da raiz de x mais 2. Bom, queria falar um bocadinho aqui sobre esta derivada. Há quem use e pode usar, é só preciso ter um bocadinho de cuidado, quem use para derivar raízes quadradas, cúbicas, a regra da potência. Podem fazer isso, apesar de haver ali alguns problemas em termos de domínio, mas isso depois a gente fecha os olhos, fecha um bocadinho os olhos ao rigor, está bem? Quando vocês conhecem a regra da potência, que é válida para qualquer alfa racional, não é? Portanto, isto é, posso até meter aqui o n, não é? U levantado a n menos 1, vezes a derivada de U', portanto, transformam este em x mais 2 levantado a 1 meio e aplicam esta regra. Ok, podem fazê-lo, não tenho nada contra. Eu não faço. Eu acho que dá mais contas, temos que fazer mais coisas, mas isso cada um faz como entender. É preciso ter algum cuidado em termos de domínio. Quando são raízes quadradas não há muito problema, tá bem? Porque o domínio é o mesmo. Agora, quando são raízes cúbicas, o domínio não é exatamente o mesmo. Ou seja, se quiserem, o domínio, por exemplo, da raiz cúbica de x não é o mesmo que o domínio de x levantado a 1 terço. O domínio desta é r, o domínio desta é r+. Também. Portanto, é preciso ter algum cuidado com isso. Portanto, eu não uso, vocês podem usar, normalmente aceita-se, mas eu uso a fórmula da derivada da raiz, que tem aquela forma que parece que é um bocado esquisita, não é? U' n raiz quadrada, aqui raiz índice n de U levantada a n menos 1. Parece assim uma coisa esquisita, mas que para as raízes quadradas, que é o que nós precisamos essencialmente, também, para as raízes quadradas, quando muito para as raízes cúbicas, né? Para as raízes quadradas é pura e simplesmente U' 2 raiz de U, portanto, é a derivada do que está lá dentro sobre 2 vezes a raiz quadrada do que está lá dentro. Se quiserem para as raízes cúbicas, é a mesma coisa, é a derivada do que está lá dentro sobre 3 vezes a raiz cúbica do que está lá dentro ao quadrado. Então, ali são aquelas que nós usamos mais. Eu acho que não há vantagem nenhuma em usar esta aqui da potência, mas fazem aquilo que entenderem. Se for índices ímpares, há um pequeno
problema em termos de domínio. Nós fechamos um bocadinho os olhos aí ao rigor, mas provavelmente fizeram muitas vezes na aula, mas eu prefiro usar aqui a da raiz, acho que é mais prática. Então, avançando, a derivada de x é 1, portanto isto fica raiz de x mais 1, mais x, raiz de x mais 2, mais x. Então, a derivada deste é pura e simplesmente a derivada de x mais 2, certo? Sobre 2 vezes a raiz quadrada de x mais 2. Escuso estar a fazer este tipo de coisa, não é? Se reparem que se eu fizesse pela regra da potência, teria de estar a escrever x mais 2 levantado a 1 meio, depois baixava ali o grau, ficava ali o meio, x mais 2 levantado a 1 meio menos 1, vezes a derivada da base, e depois isto ficava o meio, x mais 2 levantado a menos 1 meio, a derivada da base é 1, este aqui tinha de inverter, ficava 1 sobre x mais 2 levantado a 1 meio, e vezes 1 já não valia a pena pôr, e depois ficava 1 sobre 2 raiz de x mais 2. Tem raiz de x mais 2, raiz de x mais 2 levantado a 1 meio é raiz de x mais 2. Portanto, andávamos aqui um bocadinho às voltas, mas vocês podem fazer já, o que quiserem. Portanto, este aqui dá então 1, não é? O que eu vou fazer aqui é reduzir ao mesmo denominador. Reparem, isto fica x vezes 1 dá 1, não é? Dá x. Então eu aqui vou só multiplicar esta por 2 vezes raiz de x mais 2. E isto vai ficar 2, multiplicando x mais 2 quadrado, mais, aqui vai ficar x vezes 1, sobre 2 raiz de x mais 2. Estes jovens aqui cancelam, não é? E, portanto, cuidado que este 2 vai multiplicar tudo. Isto é um 2 ali. Não parece 1, mas é um 2. Fica, então, 3x mais 2, ou 2x mais 2, mais 4. Quer dizer que multiplicava e depois não estava a multiplicar. Mais x sobre 2 raiz de x mais 2. Portanto, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 4 dá 4. E agora, somando aqui, dá então 3x mais 4 sobre 2 raiz de x mais 2. Ok, temos a derivada feita. Vamos então determinar os seus zeros, não é? É o passo seguinte. Não é? Portanto, fazendo então d' de x igual a 0, o de cima igual a 0, 3x mais 4 igual a 0 e o de baixo diferente de 0. Bom, o de baixo diferente de 0 não nos chateia nada. Porquê? Porque naquele intervalo que nós estamos a trabalhar, não é? De menos 2 aberto a mais infinito, de menos 2 fechado a mais infinito, ele só é 0 mesmo em x igual a menos 2. Portanto, só temos que... Isto aqui é só dizer que o x é diferente de menos 2. E, portanto, aqui fica 3x igual a menos 4, não é? E x diferente de menos 2. Portanto, vou dividir tudo por 3. Este 3 vem aqui para baixo. Fica x igual a menos 4 terços. Então, temos aqui o nosso zero. Temos de meter este zero na tabela, este menos 2 na tabela, também. E vou fazer, então, a minha tabelinha. Tá bem? Novamente, eu vou fazer com 2 linhas, vou fazer com 4 linhas. Vou fazer uma linha para esta e uma linha para esta. Apesar desta ser sempre positiva para todo o x maior do que menos 2. Mas eu gosto de às vezes meter, porque às vezes vocês não metem e às vezes enganam-se, tá bem? Porque ou não é sempre positiva, ou tem um zero, e tem que ter algum cuidado. Não custa nada meter. Faço aqui uma tabela com três linhas, neste caso com 4 linhas. Uma para esta, outra para esta, aqui assim, outra para a derivada e depois outra para a... Começa em menos 2, tá bem? E tem aqui o zero que é o menos 3 quartos, e agora é só preencher e ver o que é que está. Temos então aqui x, aqui menos 2, ali menos 4 terços, mais infinito. Aqui temos então 3x mais 4, aqui temos 2 raiz de x mais 2, aqui a derivada, e aqui a função g. Esta anula aqui,
esta anula aqui, vale 0, vale 0, vale 0 ali. Estas é que não estão definidas aqui. Esta não está definida aqui, mas esta está. A função G está definida no ponto 2. Cuidado! Ela está definida de menos 2 para mais infinito. A função não tem a derivada no ponto 2, no ponto menos 2. Se vocês forem calcular aqui a derivada à direita de menos 2, vão chegar à conclusão que ela não tem derivada. Tá, tem que ter algum cuidado a fazer isso. Tá, portanto, este aqui declive positivo, né? Aqui, corta aqui atrás, certo? Claro que não tenho que estar sempre a fazer isso, podem usar a máquina, eu é que gosto de fazer estas coisas. Gosto de fazer aqui, tenho aqui o menos 4/3, certo? Portanto, já sabemos que antes do seu zero é negativa, a partir do seu zero é positiva, portanto é positiva a partir dali, antes é negativa, portanto, menos, e esta que está aqui é sempre positiva, positiva, zero, negativa, quer dizer que aqui a função é decrescente, aqui é crescente, aqui tem um mínimo e aqui tem um máximo. Não esqueçam que a função está definida em x igual a menos 2. Ela começa a descer, depois sobe, tá bem? Portanto, é só agora concluir G é decrescente em menos 2, menos 4/3, fechado. Se meterem intervalo aberto, também podem meter, não há desconto, mas tendo em conta a definição de monotonia, nestes casos aqui devemos fechar, está bem? Portanto, é decrescente ali, vírgula, é crescente em menos 4/3, né? É mais infinito. Tem máximo relativo em x igual a menos 2 e mínimo, neste caso o mínimo até podem dizer que é absoluto, ele desce e depois sobe, não é? Certo? E mínimo absoluto em x igual a menos 4/3. Bem? Bom, se quisessem não, como não pedem para determinar os extremos, não têm de calcular os extremos, tá bem? Se pedissem para calcular os extremos, aí sim, tá bem? O mínimo absoluto iam calcular era o G de, neste caso aqui, que é G de menos 4/3, iam calcular o G de menos 4/3, fazer as continhas todas, não é? E aqui que é G de menos 2, este é fácil de calcular, este é 0, tá bem? Calcular dava 0. E fazer aqui também não é nada de complicado, menos 4/3, raiz quadrada de menos 4/3 mais 2, tá bem? Aqui as continhas e depois podiam racionalizar ou não, tá? Tem aqui este feito. Só se pedirem os extremos é que calculam. Quer dizer, se não pedirem e se calcularem, não há problema nenhum. Só que não adianta nada em termos de cotação, está bem? Pronto. Temos então este exercício feito, temos então o exercício 4.2 feito. Vamos avançar para o 4.3, que pede para determinar o declive de qualquer reta perpendicular à reta tangente ao gráfico de H no ponto de abscissa 2. Bom, a função H é esta, certo? Que é f de x sobre g de x. E, portanto, se eu quero o declive de qualquer reta perpendicular à tangente, nós já vimos no exercício anterior, portanto, se é perpendicular, o declive há de ser menos 1 sobre o declive desta tangente. Mas o que é que eu sei sobre o declive desta tangente? Se é tangente ao gráfico de H no ponto de abscissa 2, portanto, seja T, a reta tangente ao gráfico de H em x igual a 2,
O que eu sei é que o declive desta reta t há de ser a derivada da função h no ponto 2. Se r é perpendicular a t, então o declive da reta r há de ser menos 1 sobre o declive da reta t. E é isto que nós queremos. Neste caso é menos 1 sobre a derivada de h no ponto 2. Portanto, isto resume-se a determinar a derivada da função h no ponto 2. Bom, mas o que é a função h? A função h é f sobre g de x, se quiserem. F de x sobre g de x. E, portanto, a derivada da função h é a derivada disto aqui, que é um quociente, e, portanto, tem de derivar como um quociente. Como é que se deriva um quociente? É a derivada deste de cima, vezes o de baixo, menos o de cima, derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Bom, portanto, o que é o h' de 2? É isto que está aqui, portanto, o h' de 2, né? Logo, vou escrever aqui, logo, o h' de 2 é esta coisa toda que está aqui, é isto tudo. Isto tudo. Só que no lugar do x é 1.2, não é? É isto tudo que está aqui, só que aqui com 2, aqui 2, aqui 2, aqui 2, não é? Aqui 2 e aqui 2. Portanto, só tenho que saber quanto é que vale o f'2, o f2, o g'2 e o g de 2. Bom, o f'2 e o f2 é dado, não é? Não nos temos que preocupar, não. O f2 é 4 e o f'2 é 2. O resto, nós temos a função g, não é? E temos a derivada que foi calculada na linha anterior. Portanto, é só ir lá e substituir. É só chegar aqui, vou aqui só fazer aqui um asteriscozinho, não é? Nós temos que o f de 2 é 4 e o f' de 2 é 2. O g de 2 é substituído na função g, que era a função g, a expressão analítica era x raiz de x mais 2, portanto isto fica 2 raiz de x mais raiz de 2 mais 2, que dá 2 raiz de 4, que é 2 vezes 2, que é 4, e a derivada será, ainda se lembram? É 3 vezes 2 mais 4 sobre este aqui, não é? Portanto, 3 vezes 2 mais 4 sobre 2 raiz de 2 mais 2. Ora, este aqui dá 10. Este aqui é este aqui em cima, nós já sabemos que dá 4. Portanto, este aqui dá 5 meios. Não é? Portanto, é só chegar aqui e substituir isto tudo e temos o que queremos. Não é? Portanto, aqui o f' de 2 é então 2. Vou ter um bocadinho mais para cima. O g de 2 é 4, menos o f de 2 é 4, o g' de 2 é 5 meios, sobre o g de 2 que é g de 2 ao quadrado, que é então 4 ao quadrado. Isto vai dar então, aqui fica 8, este 4 e este 2 podem se cancelar, aqui fica 2. Portanto, fica 2 vezes 5 dá 10, menos 10, sobre 16, menos 2 16avos, que dá menos 1 oitavo. Portanto, a derivada no ponto 2 é menos 1 oitavo, quer dizer que isto que está aqui é então, né, por causa disto, vou ter aqui um pontinho aqui, vou ter aqui assim, um izinho aqui, este que está aqui é então menos 1 a dividir por menos 1 oitavo, que dá 8, né? Menos, aqui estes menos cortam, não é? 1 a dividir por 1 oitavo é 8, eu creio que vai dar a multiplicar para cima. Portanto, temos o 4.3 feito, determinamos o declive de qualquer reta perpendicular à reta tangente ao gráfico de H no ponto de abscissa 2. Portanto, isto resumiu-se a determinar o declive da reta T, ou se quiserem, neste caso, a derivada da função H no ponto 2.
Portanto, o que é que nós vimos aqui? Regra do quociente, regra da raiz, regra do produto, monotonia de funções, definição de derivada. Portanto, é um exercício que é bastante completo. Portanto, temos aqui o exercício 4 feito, a segunda parte da aula está terminada. Voltamos daqui a pouco para a terceira parte, para mais penso que são mais dois exercícios. Até já!